Oi, queridas! Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema que pode parecer até meio misterioso. Eu queria falar com vocês sobre um lugar secreto. Existe um livro muito antigo, escrito por uma autora inglesa chamada Frances Burnett, cujo título chamou a atenção de muita gente naquela época e logo se transformou num best-seller. O livro se chama Um Jardim Secreto. Hoje existe um filme baseado nesse livro que está disponível em vários sites na internet. Ele conta a história de uma órfã que teve que se mudar para a casa de um tio muito rico, mas muito bravo, muito sisudo, que tinha um filho supostamente inválido, uma governanta que era o terror de todos aqueles que viviam naquela propriedade e passou a ser o terror da menina também. E a história começa de maneira bem sofrida, com a menina sentindo saudades dos seus pais, da sua casa onde ela passou a sua infância, a maior parte da sua infância. E um dia ela, passeando pela propriedade, encontra um lugar abandonado, mas que visivelmente tinha sido um jardim. Ela se encanta com aquele lugar e começa a frequentá-lo, e aos poucos ela vai revitalizando o jardim. E aí a história muda completamente de rumo, porque ela passa a falar para as pessoas da casa sobre aquele lugar, as pessoas começam a se interessar e a história termina com uma relação muito linda de amizade, amor, companheirismo entre a menina, seu primo, seu tio e as pessoas que viviam naquela propriedade. Quando eu me lembrei dessa história, eu fiquei pensando que na Bíblia nós temos também várias citações de lugares secretos onde servos e servas do Senhor procuravam ouvir a voz de Deus e falar com Deus em oração. No Novo Testamento, Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 6,6, recomenda que nós vamos para um lugar secreto. E ele diz: quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. De que lugar secreto, ou qual secreto é esse que Jesus menciona nesse versículo? Será que é aquele cantinho gostoso que a gente tem, cada uma de nós tem, em casa, onde nós vamos ler a Bíblia, ouvir uma música, falar com o Senhor, ter o nosso momento devocional? Será que é um lugar físico? Que lugar é esse? Tão secreto que ninguém, mas ninguém mesmo pode entrar, a não ser nós mesmas e o Senhor. Esse lugar, queridas, é o nosso coração. O nosso coração é o lugar que só nós conhecemos e Deus. É lá que Jesus quer que nós nos encontremos com Ele em oração. É desse lugar que Ele está falando no versículo 6 de Mateus 6. Por quê? Porque o nosso coração é o lugar de onde saem todas os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É do nosso coração que brotam as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas alegrias, a nossa gratidão, a nossa esperança, os nossos projetos. É do coração que vem tudo isso. E quando a gente ora, abrindo o coração para o Senhor, Ele se alegra com isso e Ele nos recompensa por isso. Muitas vezes a gente está tão perturbada com alguma coisa triste demais, ou a gente está tão eufórica por alguma coisa alegre demais, ou a gente está tão nervosa por causa de uma coisa que a gente está com medo que aconteça, ou por uma atitude que nós temos que tomar que a gente não gostaria de fazer, que a gente não consegue colocar em palavras para o Senhor, em oração, esse sentimento. Então, lá no lugar secreto, a gente consegue orar sem palavras, porque o Senhor, que está lá também, conhece o nosso coração e sabe do que nós estamos falando
o que nós estamos pensando. E Ele ouve, e Ele atende, Ele responde. Então, a gente pode ter a certeza daquela promessa maravilhosa lá de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades. Eu responderei às suas orações. Deus responde sempre. Quando nós estamos com Ele, orando no lugar secreto. Quando nós rasgamos o nosso coração diante do nosso Deus. Que você e eu possamos sempre buscar ao Senhor nesse secreto do nosso coração. Amém. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.